amados, nós estamos em noite de Santa Ceia, e Santa Ceia nos remete à comunhão. Jesus, ele, quando reuniu os apóstolos naquele cenáculo, o propósito de Jesus era reunir, estar reunidos, ter comunhão. E nesta noite não é diferente, meus irmãos. Estamos aqui reunidos neste lugar chamado casa de oração, casa de adoração a Deus, para mais uma vez podemos, meus irmãos, tomarmos e comungarmos a Santa Ceia do Senhor, ou seja, o corpo e o sangue de Cristo Jesus. Quero que você nesta noite, meus amados, preste atenção que eu vou contar como se fosse uma história para vocês, uma coisa que acredito eu que vocês ainda não tenham ouvido. Então, meus amados, vamos ver o porquê de você estar aqui nesta noite, o porquê da Santa Ceia do Senhor. Meus amados, quero lembrá-los, iniciar aqui falando sobre judeus. O povo judeu, nós já falamos muitas vezes aqui, você já ouviu muito sobre isso. Ele nos diz que foi um povo escolhido, foi um povo que foi separado por intermédio ali da descendência de Abraão, a qual se cresceu e se desenvolveu por intermédio do neto de Abraão, Jacó. E ali, Jacó, meus amados, com seus 12 filhos, ele acabou, meus amados, formando uma nação, as 12 tribos de Israel. Meus queridos, e essas 12 tribos de Israel, elas tinham vários costumes a qual não tinha o povo na época, mas a nação de Israel, como até hoje tem, eles têm vários costumes, meus irmãos, várias normas, várias regras. Principalmente eles eram demais. Uma coisa que eles procuram, meus irmãos, conservar é a família. A família para eles é algo de muita importância, meus filhos, uma coisa sagrada. Tanto, meus amados, que se você conhecer algum judeu, você pode perguntar para ele: você é judeu? Sou judeu. Ele vai saber falar para você de que linhagem ele é, ou seja, de que tribo ele é, porque eles guardam isso, eles zelam pela família. E dentre o zelo da família, meus amados irmãos, o pai e a mãe, quando se casavam, eles iam formar uma família, eles iam ter filhos. Conforme os filhos iam nascer, meus amados irmãos, a filha, a mulher, tinha o dever de instruir a filha. E o menino, o homem, o pai, tinha dever de instruir o filho, o homem. Meus amados irmãos, eles começavam aos 4 anos. Qual a idade da menina, irmã? 3 anos. Com 4 anos começavam já a aprender o que o povo judeu chama de Talmud, ou seja, as leis de Deus. Eles começavam já a aprender o que nós podemos dizer hoje é a orar, a falar com Deus, conhecer a Bíblia. A mãe ensinava a filha, a Bíblia para a filha. Mas não era somente a Bíblia. Ela ensinava, meus amados, os costumes de uma família. Como cuidar de uma família, como ser uma mãe, como ser uma esposa, como cuidar do lar, como fazer uma comida, como, meus amados, cuidar de todas as coisas dentro de uma casa. Para que a filha, quando crescesse, se tornasse uma mulher, e ela, como mulher, também viesse fazer isso com os seus filhos. Ela também cuidasse da sua família. Ela viesse ter normas, regras dentro da sua casa, meus amados. Isso era feito, meus amados, dos 4 anos até os 7 anos com a mulher. Dentro de ser uma criança com 7 anos de idade, uma moça, ou seja, uma criança ou menina, ela já sabia fazer tudo dentro de uma casa, meus amados. Com 7 anos, ela sabia cuidar de uma casa. E assim como o pai ensinava também o filho. O filho também tinha que aprender, meus irmãos, todas as leis, toda a Bíblia, ou seja, no caso deles não era a Bíblia Sagrada, porque eles não têm o Novo Testamento, somente o Velho Testamento, e alguns deles usam somente os primeiros livros da Bíblia. E nós vemos, irmãos, que eles tinham obrigação, o pai tinha obrigação de ensinar o filho. Tanto que quando tinha 7 anos, você vai se lembrar da passagem do nosso Senhor Jesus Cristo, quando tinha 7 anos, o filho era levado, meus amados irmãos, até as autoridades ali religiosas, porque era feita uma sabatina nessa criança. Esse rapaz, esse jovem,
essa criança de 7 anos, ele era sabatinado, ou seja, era feito perguntas para ele, para ver se ele tinha condições, se ele tinha conhecimento, se ele tinha condições de crescer dentro da religião ali. E meus irmãos, aqueles que tinham mais capacidade, que tinham mais conhecimentos, eles poderiam escolher uma pessoa que ia ser o mestre deles. E nós vemos, meus irmãos, que a criança, com 7 anos, ele já conhecia as Sagradas Escrituras. Ele já sabia as normas e as regras de dentro de uma casa. E quando, meus irmãos, ele escolhia ali um mestre para que ele fosse servir a esse mestre, para que ele continuasse crescendo no conhecimento das coisas de Deus, nós vemos, meus irmãos, que a criança com 7 anos, ele não era mais preocupada, ou melhor, não tinha espaço para brincar, ou brincar de carrinho, agora eu vou fazer. Já era, meus irmãos, instruído a ser uma pessoa da sociedade. Ele crescia dos 7 até os 30 anos, aos pés de algum mestre. Algum mestre ensinava a ele todas as coisas, todas as regras. Nós vemos, irmãos, que você vê na Bíblia Sagrada que Jesus, com 7 anos, ele foi até o templo, ali, a sinagoga, e ali ele deixou todo mundo de boca aberta, o quanto Jesus conhecia das Sagradas Escrituras. A Bíblia não fala, meus irmãos, e nós também não sabemos, podemos dizer, afirmar com certeza, assim como Jesus foi uma criança com 7 anos e foi sabatinado, provavelmente ele cresceu junto com alguém. Alguém foi o mestre dele. E ele, meus amados irmãos, até os 30 anos, nós vemos que não há registro nenhum do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas com 30 anos, meus amados irmãos, era a idade em que novamente esse jovem, essa criança, agora este homem, voltava até a sinagoga, meus amados irmãos, e ali ele se tornava um mestre na lei de Deus. Assim foi feito com Jesus. Nós vemos que Jesus, ele deu início ao seu ministério terreno quando tinha 30 anos. Quando ele fez 30 anos, ele começou a fazer a obra a qual ele veio. Nós vemos, meus amados irmãos, que Jesus, o primeiro, a presença que ele fez, o primeiro episódio de Jesus nas Sagradas Escrituras foi em quem lembra? Em um casamento, nas bodas de Caná. Jesus, ele participou de um casamento. E ali, meus amados irmãos, nós vemos que Maria foi convidada e Jesus foi junto. Porque casamento, meus amados irmãos, nessa época, no costume judeu, a festa, vamos dizer assim, o que eles chamam de bodas, durava 7 dias, meus amados irmãos. Chega exatamente nessa parte do casamento. O interessante é o casamento. Por quê, meus amados? Porque o jovem, com 7 anos, ele era sabatinado e estava preparado para seguir avante. E a menina, meus amados, ela seguia até os 12 anos. Quando ela estava com 12 anos, ela já estava pronta para se casar. Meus queridos, veja bem uma coisa. Nós vemos hoje, falando criança, com 12 anos é criança. E com 12 anos, na lei de Judá, na lei israelita, ela já poderia se tornar uma esposa, ela já poderia se casar. E isso, meus amados, o mais interessante de tudo isso é que não é se ela queria ou não queria se casar, se ela gostava de alguém ou não gostava de alguém. O interessante do costume judeu é o seguinte, meus amados, os pais é quem arranjavam os casamentos. Eu conheci o pastor Valdex aqui, vamos usar como exemplo. Nós vamos combinar o casamento dos nossos filhos. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos combinar. Eu combino com o pastor Valdex, não é o pastor Valdex? Vamos colocar aqui o pastor Valdex, que é uma filha, e eu tenho um filho. Eu chego no pastor Valdex e falo, vamos combinar o casamento dos nossos filhos, pastor Valdex? Vamos combinar, vamos. Então, eu vou preparar agora o dote. Não tinha um prazo para isso. Mas, você preparando o dote, você voltava até a casa do pai da noiva, levando o dote. Agora sim, o menino ia, o jovem, o noivo, o rapaz, ia conhecer a moça. E a moça conhecia o rapaz. Se, meus amados irmãos, o dote fosse pago, o que acontecia? O noivo, ele dava uma taça de vinho para a noiva.
Se ela não bebesse, ela estava concordando com o casamento. Mas ali não era o casamento. Eles retornavam para a sua casa, eu retornava com meu filho para a minha casa, aguardando, meus amados irmãos, agora preparar a festa. E agora o pai da noiva tinha que preparar a festa. Presta atenção que depois no final você vai conseguir entender o que eu estou querendo trazer para você nessa noite. Então, meus amados irmãos, o pai preparou o dote, o pai do noivo preparou o dote, o pai da noiva prepara agora a festa. Né? E nós vemos, meus amados irmãos, que num prazo determinado era-se feito o casamento. Agora via-se, meus amados irmãos, juntar-se o noivo com a noiva. E essa festa durava, meus amados irmãos, 7 dias. Foi por isso, meus amados, que quando você lê a passagem de Jesus quando ele estava no casamento, acabou o vinho. E Jesus, ele mandou os servos encher talhas de água e mandou-se que servisse. Aí o mestre estava ali, ele falou, escuta, mas vocês deixaram o melhor vinho para depois? Né? Por quê? Porque isso durava 7 dias. Essa festa, meus amados, durava 7 dias. E, meus amados irmãos, aí era feito o casamento. Aí sim se concretizava o casamento. Durante uma semana, meus amados irmãos, era realizado o casamento. Aí a parte que você vai mais gostar. Quanto tempo durava a lua de mel? A lua de mel durava 1 ano, meus amados irmãos. Agora eu quero que vocês prestem atenção numa coisa. Quando o noivo pagava o dote e ia embora para sua casa, os pais da noiva tinham que ficar cuidando da noiva. Tinha que ficar preparando a noiva para o casamento. E nós vemos, meus irmãos, que o que significa preparar a noiva? Nós vemos, meus irmãos, que ela cuidar dela, era zelar dela, para que nada de ruim acontecesse a ela. Para que, quando chegasse no dia do casamento, ela estivesse em perfeita condições de se casar. Aí, meus amados irmãos, o que eu quero trazer para vocês nessa noite? Eu quero trazer para vocês nessa noite a seguinte maneira. Eu quero que você olhe e veja o noivo sendo o nosso Senhor Jesus. E a noiva, a igreja de Cristo Jesus. Ou seja, a noiva sendo nós. A igreja de Jesus. Meus amados irmãos, quando foi instituído por nosso Senhor Jesus a última, ou melhor, a última Páscoa, a primeira Santa Ceia, a qual ele deu para os apóstolos ali, meus amados irmãos, um pedaço de pão dizendo, tomai e comei, este é o meu corpo repartido por vós. E depois, semelhantemente, ele pegou um cálice com um suco, com um vinho, e ele disse, tomai e bebei todos vós, este é o cálice meu sangue, sangue da nova e eterna aliança que é derramada por vós. Veja bem, meus queridos irmãos, desde que eu falei para vocês, desse casamento judeu, Jesus, ele veio marcar um casamento, meus amados. Quando Jesus veio para a terra, e quando ele fez o seu ministério terreno de 3 anos ali, quando ele foi preso, foi levado, meus amados, até o sumo sacerdote, ali, meus amados, ele estava pagando o dote para poder ter a noiva, meus queridos. O dote não foi dinheiro, o dote não foi moeda, o dote não foi, meus amados, propriedades, o dote não foi objetos, mas o dote do noivo para poder casar-se com a noiva foi o seu próprio vida, foi o seu próprio corpo. Ele foi derramado ali na cruz do Calvário, meus amados irmãos. O dote que Jesus pagou para ter a noiva dele foi o seu própria vida, meus amados irmãos. Foi o seu corpo, meus queridos irmãos. E aquela taça de vinho que era costume dos judeus ser servida do noivo para a noiva, ele serviu para os seus apóstolos. Ele serviu o suco dizendo, tomai e bebei, este é o cálice da nova
e eterna aliança que é derramado por vós, meus queridos irmãos. Ali, toda pessoa, meus amados, que toma a Santa Ceia do Senhor, ele está tendo um compromisso com Jesus Cristo. Ele está assumindo, meus amados irmãos, esse compromisso de ser a noiva do Cordeiro de Deus, meus amados. Quando nós nos reunimos para tomar a Santa Ceia do Senhor, você está recebendo este dote. E quando você toma o sangue de Cristo Jesus, esse suco que representa o sangue de Cristo Jesus, você está assumindo um compromisso com o teu Salvador, meus amados irmãos. Isso é feito todos os meses, meus queridos. Todos os meses, meus amados irmãos, é feito para que nós nos lembremos, nos recordemos de que, meus amados irmãos, de que nós temos uma aliança com este Deus maravilhoso. Meus amados, a Santa Ceia do Senhor não é para que Deus venha curar você. A Santa Ceia do Senhor não é para que você, como um pulo, seja forte. Meus amados irmãos, isso Deus faz de você com todos os dias. Isso é para te lembrar de uma coisa. A Santa Ceia do Senhor é para te lembrar que você tem um compromisso com o nosso Senhor Jesus Cristo. Você é a noiva do Cordeiro de Deus, meus amados. E você tem que estar pronta para o dia do casamento. Não existe, meus amados, uma data marcada, determinada para que haja um casamento. Mas já existe o compromisso deste casamento, meus queridos irmãos. Esse casamento vai acontecer. O noivo vai vir buscar a noiva. Meu Deus. Agora, meus amados irmãos, a noiva, no casamento judeu, ela tinha os pais e tinha as mães. Dificilmente essa noiva não teria o pai ou não teria a mãe. Pior ainda, não teria um dos dois. Mas eu quero lembrar você uma coisa, meus queridos. Nós somos a noiva do Cordeiro de Deus. E o nosso pai e a nossa mãe não vai conseguir nos preparar para o casamento, meus queridos. Para quando o noivo vier buscar a noiva, meus amados. O nosso pai e a nossa mãe não vão conseguir fazer isso. É por isso que Jesus falou assim: olha, eu vou para o Pai, mas eu vos enviarei um outro Consolador, para que estejais convosco. Aleluia. A função do Espírito Santo de Deus, meus amados irmãos, é cuidar de cada um de nós. É de zelar de cada um de nós. É de nos preparar, meus amados irmãos, cada um de nós que somos a noiva do Cordeiro de Deus, para esse casamento, meus queridos irmãos. É para isso que Jesus falou: eu vou, mas não vou deixar os órfãos. Eu vou e vou nos enviar um outro Consolador. E este Consolador é o que está conosco aqui nesta noite. É o que falou contigo na tua casa. É o que falou com você e te fez convencer você do pecado, do juízo, meus amados irmãos, que vai vir sobre toda a humanidade, meus queridos. E o pastor Rolex, Deus colocou no coração dele de buscar esse Espírito Santo, meus amados irmãos. O Espírito Santo, que é o selo da promessa de Deus, meus queridos. Todos nós somos selados por nosso Senhor Jesus Cristo. Todos nós assumimos um compromisso com Jesus no momento em que nós participamos da Santa Ceia do Senhor. E Jesus virá buscar, meus queridos irmãos. Por isso que no livro de Apocalipse, no capítulo 19, como nós lemos, no versículo 7 a 9, fala sobre as bodas do Cordeiro de Deus. O que é bodas? Bodas é a festa de casamento, meus queridos irmãos. Meus amados, se você ler o Novo Testamento, em vários versículos vai nos falar sobre arrebatamento, meus amados irmãos, sobre Jesus Cristo vir buscar a sua igreja. E esse momento, meus amados irmãos, é que vai haver realmente o casamento, meus amados. Esses 7 anos, ou melhor, 7 dias de bodas, de festa, de núpcias, meus amados irmãos. Esse é a bodas do Cordeiro de Deus, lá de Apocalipse, que nós vamos estar falando mais para os irmãos, meus irmãos. Eu quero que você, nessa noite, você tenha isso na sua mente. Guarda, como diz Jesus Cristo, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. O que é que você tem nessa noite?
Você tem um compromisso com o nosso Senhor Jesus Cristo. Guarda este compromisso. Guarda essa promessa da vinda de Jesus buscar a casa dele, a igreja dele, a noiva dele, meus amados irmãos. Mas eu quero que você guarde no teu coração o seguinte: e agora o que eu vou fazer? Agora você vai se apegar ao Espírito Santo de Deus. Agora você vai estar junto desse Espírito maravilhoso, desse Espírito Consolador, esse que te orienta, esse que te capacita, esse que te livra, esse que faz com que você saiba como fazer, aonde ir quando vir e aonde estar, meus amados irmãos. Quero dizer uma coisa para você: comunhão com Deus é comunhão com o Espírito Santo de Deus. Comunhão com o Espírito Santo de Deus é comunhão com o nosso Deus, meus queridos irmãos. Então mantenha esse vínculo, meus amados. O compromisso com Jesus, ser a noiva do Cordeiro de Deus, e esse compromisso de caminhar junto do Espírito Santo de Deus, ouvindo Ele, e, meus amados irmãos, vamos dizer essa palavra, e obedecendo ao Espírito Santo de Deus, meus queridos. Que Deus nos abençoe, que venhamos tomar como lugar com o corpo e com o sangue de Cristo Jesus nessa noite, lembrando mais uma vez do dote e do compromisso que é o sangue de Jesus Cristo, meus amados irmãos. Que Deus abençoe cada um em nome de Jesus. Volta a palavra para o pastor Valdex, que estará ministrando a Santa Ceia nesse instante, meus amados. Deus abençoe. Vamos orar, meus queridos irmãos? Vamos colocar em pé, meus amados irmãos. Aleluia. Grande é o nosso Deus. Meus amados, servir a Deus não é uma coisa fácil. Hoje parece que se tornou uma coisa muito fácil servir a Deus. Andar na presença de Deus hoje virou até moda, né? Mas o Evangelho, pregado da forma como ele é, meus amados irmãos, ser vivido da forma como ele é, não é fácil, meus amados irmãos. Tem que se viver uma vida de negacionismo, você tem que se negar a si próprio. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Então, meus amados irmãos, você vem na igreja, muitas vezes você se sente cansado, abatido. Isso nada mais é, meus amados irmãos, que uma luta entre a carne contra o sangue. Mas Deus nos dá a vitória, meus amados irmãos, por intermédio do Espírito Santo de Deus. Mas tem um detalhe: se tem uma coisa que Deus é, nosso Senhor Jesus Cristo foi, e o Espírito Santo de Deus, ele continua sendo educado. Ele vai fazer como Jesus falou: eis que estou à porta e bato. Mas ele não vai arrombar essa porta. Você tem que abrir a porta para que ele entre. O Espírito Santo de Deus é a mesma coisa. Se você não quiser o Espírito Santo de Deus, ele não vai invadir a tua privacidade. Mas se você abrir a porta do teu coração, da tua vida, o Espírito Santo de Deus vai encher o teu ser, meus queridos irmãos. E a oração não é diferente. A oração é você buscar a Deus. Quebra todas as dificuldades, quebra todas as barreiras neste momento agora. Abra a tua boca e fala com o teu Deus. Agradeça a Ele por tudo. E peça força para você caminhar. Quero pedir a nossa irmã Meire, vem cá fazer essa oração de hoje, irmã Meire. Deus, o Pai, Deus, vem, glória a Deus. Querido Deus, mestre, Senhor, Pai, busco-te nessa hora, Deus, em oração, nesse bem, Senhor. Padre, eu diante de ti, Senhor. Diante de ti, este povo. Deus, filhos do teu servo, Senhor, aonde, Deus, filho bem, Senhor. Pai, precisamos de vós, Deus. Para que nos consiga, Senhor Deus, cada dia mais nos tornar fortes, capazes, inteligentes, Deus. Capazes de desviar, Senhor, do mal, desviar do pecado, desviar, Senhor, desse desejo, deste mundo, Senhor. E nos pôr na presença de ti, ao teu lado, Senhor, junto de vós, Senhor Deus. Por isso ele peço para que tu nega todo o impedimento de cada vida, Senhor, meu rei. Nega, Pai, em nome de Cristo Jesus, todo o impedimento, Senhor, sobre cada vida, Pai. Traz libertação, Pai. Traz nesse momento, Senhor, Pai, a comunhão com o teu Espírito Santo, Senhor.